Bem-vindo, pessoal da costura. Aqui é o Renato, CEO da MaxZ. Eu estou aqui com a Kathleen, assessora de vendas, e com uma convidada muito especial, Ana Rivera, do Ateliê Ecutive. Ana, eu sei que vai ter muitos assuntos interessantes hoje para a gente falar, mas eu quero começar mostrando para as pessoas quem é a Ana. Eu sou uma pessoa apaixonada por arte e artesanato desde que eu me entendo por gente. Então, eu sou aquela pessoa curiosa que gosta de produzir, de fazer. Bom, já me deu até um branco. Não se preocupe. O que você fazia antes, assim? Bom, vamos colocar antes de fundar o ateliê, ou a comunidade, o Ateliê Ecutive. Bom, então, eu sempre trabalhei, sempre me interessei por tudo que era voltado à arte, tudo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito otimista também, que acredita que tudo que eu queira fazer, eu posso aprender, sabe? Tudo que a gente quer fazer, a gente aprende. Bom, eu, antes do ateliê, né, antes de trabalhar com costura, eu era professora de educação infantil e professora de arte também. A minha formação acadêmica, né, eu sou pedagoga e sou artista visual. Então, comecei, né, como professora, porém sempre fazendo alguma coisa paralela relacionada a artesanato, a arte sempre, né, sempre não profissionalmente. Quer dizer, começa como um hobby e acaba virando profissão, né? A gente sempre traz assim. Mas é isso, a Ana é uma pessoa curiosa, que gosta de aprender, sabe? Eu estou sempre buscando melhorar, buscando evoluir. E depois teve um momento em que eu prestei um concurso público. E foi justamente aí que surgiu o ateliê, porque eu prestei o concurso, eu fiquei um período ali que foi em 2016 isso, né? Eu fiquei esperando ser chamada nesse concurso, e aí nesse um mês assim que eu fiquei sem trabalhar, foi quando eu resolvi dar o pontapé no ateliê mesmo. Eu falei, agora eu vou começar a costurar. Eu sempre tive o interesse, porém eu não tinha desenvolvido mesmo. E aí, então, aí eu comecei. Mas me conta, você era professora de educação infantil. Era. Tá. Você gostava daquilo que você fazia? Gostava. Não, assim, não era exatamente o que eu queria fazer para mim. Eu sempre quis trabalhar com arte, alguma coisa relacionada à arte. Só que naquele momento, quando eu estava ali saindo do ensino médio, então, o que eu podia fazer era pedagogia. Então, a princípio, não era o que eu queria, porém, eu me encontrei. Me encontrei na profissão, eu gostava do que eu fazia. Até porque professor, principalmente de educação infantil, professor de educação infantil é artista. Sempre está ali fazendo alguma coisa relacionada à arte, né? Então, eu acabei me encontrando, sim. Eu gostava, mas não era o meu sonho. Eu vi que você tem muita tatuagem. Sim. Você gosta, você sabe fazer, você trabalhou com isso ou não? É só porque você gosta mesmo? Bom, como eu te disse, né? Tudo que eu acho que eu posso fazer, eu vou lá e tento fazer. E tatuagem é uma das coisas que eu amo. Sempre gostei muito, né? Sempre gostei de ter tatuagens. E em um período que foi até quando eu dei a pausa do ateliê, eu resolvi aprender a tatuar. Falei, vou aprender a tatuar. E aí fui fazer um curso, aprendi, cheguei a trabalhar com isso. Cheguei a montar um estúdio de tatuagem, foi bem legal. Só que eu não levei muito tempo isso para frente, porque tatuar, apesar de ser uma arte, que eu gosto muito de desenhar, ela não te dá muito... como é que fala? Você não tem espaço para erro. Sabe? Sim. Então, eu ficava muito ansiosa. Toda vez que eu ia fazer uma tatuagem em alguém, eu falava, ai, meu Deus, se eu errar. Tipo, você não tem... Numa bolsa, se você errar, você faz de novo. Faz outra de novo. Descostura, faz de novo. Se for um sintético que você não pode descosturar, você joga fora e faz de novo. No máximo, você vai perder ali, vai gastar um dinheirinho a mais, mas você consegue resolver. Agora, a tatuagem, ela é muito limitada ali. Você não tem margem para erro. E aí, por isso, eu acabei não levando muito para frente. Mas me tatuei meu marido todinho. Ele foi meu cobaia. A cobaia. Todinho tatuado. Assim, amei fazer isso também. Eu tenho até uma colega de costura que a gente se conheceu pela internet mesmo, que eu tatuei ela. Ela foi no meu estúdio, eu fiz uma tatuagem nela aqui, uma maquininha de costura. E aí, então, você está escondendo o jogo, tudo que você fez, então. Você não ia contar da tatuagem. Eu ia... Faltou um pouquinho. É que assim, é tanta coisa, gente. É tanta coisa que se a gente tenta falar numa linha, assim, bom, vai e volta. Não tenho como falar tudo de uma vez. Legal. E ali, no caso, a paixão que você tem pela costura de bolsa, quando veio esse significado que você falou, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer? Quando veio esse estralinho? Bom, a costura, ela começou na minha vida bem cedo, porque a minha avó costurava. Só que, assim, isso quando eu era criança, ela fazia costura para fora, né? Ela fazia reformas de roupa. E aí, toda vez que eu ia na casa dela, era o meu paraíso. Eu tinha uma caixa, que na minha visão era uma caixa enorme, cheia de retalho de tecido. Nossa, que legal. Nossa, eu amava. E aí ela me ensinou a costurar na mão. Então, ela me ensinou ali a costurar com agulha e linha. E aí eu ia lá, ficava escolhendo os pedacinhos de tecido. Via aquelas estampinhas, sabe? Os tecidos estampados. Já imaginava várias coisas pra pra fazer. Eu fazia bolsas para as minhas bonecas.
Então, Ai, assim, que tipo, as legal. Barbies tinham várias bolsas. Era muito legal. Eu pegava lá um retalhinho, costurava os cantinhos, colocava uma alcinha, fazia várias bolsas para elas. Então, assim, começou dessa forma, como um interesse. Sempre muito interessada naquilo, mas só lá na frente mesmo. A costura só foi entrar mesmo assim, profissionalmente para mim, na costura com máquina, né? Sim. Em 2016, que foi quando eu entrei nesse concurso. E aí eu tive esse período. Eu tinha comprado uma máquina, uma doméstica, mas eu não tinha usado. Sabe, a gente tinha comprado lá uma Genome, 2008, lembra? Isso faz muitos anos antes Ótima de 2016. máquina. Ótima máquina. Tinha comprado ela, mas não usava, não sabia usar, tal, ficou lá parada, sempre trabalhando muito, tinha filha pequena, né? Vocês sabem como que é, filha pequena, trabalhando o dia inteiro, então não sobrava tempo para isso. Mas estava lá, a máquina parada. Aí, quando eu tive esse tempo, eu resolvi que eu queria começar a costurar bolsas, carteiras. Eu gostava muito de tecido, das estampas. Então, eu vi algumas coisas na internet. A gente ainda não tinha tanta referência lá em 2016, que hoje a gente vê muita gente ensinando na internet. Tem muita Acho referência. que depois de 2020... Nossa, sim, estourou, né, muito. Lá, na época, tinha também algumas pessoas no YouTube ensinando. Tinha muito blog, sabe? Tinha blogs, assim, blogs de costura. E aí, com passo a passo de fotos. Então, eu comecei a aprender nesses blogs, nesses vídeos no YouTube. Resolvi investir em alguns tecidinhos, fui lá, comprei uns tecidinhos, comprei uma manta R2, sei lá, né, que era o que ensinavam ali, e comecei a fazer. E aí, desde o princípio, desde que eu comecei, era um hobby, tá? Não tinha na minha cabeça aquilo como profissão, eu fazia só porque eu Você ia virar uma gostava. professora. Porque naquele momento eu estava esperando o meu concurso, que eu ia entrar. Então, assim, a minha meta como profissional naquele momento era o concurso, mas eu queria fazer o meu hobby, que era a costura. E aí, desde o começo, eu já publicava no Instagram. Sempre. Se você for lá no meu Instagram, na primeira foto lá, tem lá, setembro de 2016, tem uma carteirinha, um porta-celular que eu fiz lá e eu publiquei. E eu acho que isso fez muita diferença também. Tudo que eu fazia, eu postava. E sempre tentando fazer uma foto bonitinha, dentro do que eu tinha, com meu celularzinho mesmo, mas você sempre se preocupar em fazer uma foto bonita, né, com um fundo bonito, colocar ali. E assim foi crescendo. Ai, que legal. Foi desse jeito. Muito e aí, dessa forma, eu fui na costura. Aí a paixão. Você tem muita personalidade. Questão da tatuagem, de arte. Acho que todas as pessoas que trabalham com esse tipo de ramo, ele tem, né, uma criatividade aflorada. Para costurar bolsa, eu sei que tem a técnica, mas para você ser professora é porque você tem a sua personalidade própria lá na bolsa. Sim. Não dá para você pegar uma bolsa que já existe, por acaso, e não fizer nada diferente. Eu vejo muita coisa que você coloca o seu ponto de vista. Sim. Como que é isso aí para você conseguir passar para as outras pessoas o seu conhecimento? Bom, essa questão da criação, né? A gente tem, por exemplo, falando sobre professora de costura criativa. O que a gente precisa ter? Além de você ter essa questão de saber ensinar, né? Saber como ensinar, como transmitir esse conhecimento, você também precisa conseguir criar a sua própria peça. Sim. Né? Não precisa ser uma coisa que ninguém nunca viu, não é isso, que não existe. Mas ela tem que ser desenhada por você, tem que ter, né, a modelagem feita por você, com o seu toque. Então, eu acho que isso é importante. É importante você aprender sempre a dar o seu toque especial, não só como professora, né? Para quem vai vender também, para quem faz as peças, produz para vender, é importante você dar o seu toque especial, o seu jeito de... Mesmo que você faça diversas peças, você sempre vai colocar ali uma característica sua. Por exemplo, eu gostava de colocar sempre nos meus puxadores de zíper, eu sempre coloco um pedacinho de montana ali, uma tirinha, que eu acho que é uma característica, por mais simples que seja, né? Muita gente faz isso, mas eu sempre coloco. E aí você vai criando a sua identidade. Uma assinatura, né? Uma assinatura, isso. É só um exemplo nessa questão do zíper, mas a gente vai criando uma assinatura. Que legal. Acho isso Legal. Aí, Ana, para quem ainda não conhece, né, ali, o que seria o Ateliê Cultive para você, né? Qual que é a essência dessa comunidade ali para você? Olha, assim, o Ateliê Cultive, ele é uma parte de mim. Ele é uma extensão minha, sabe? É o meu local de expressão, é onde eu coloco ali, é o reflexo da minha criatividade, do que eu gosto de criar. Então, o ateliê é como se fosse uma parte de mim. Agora, assim, a comunidade, que é o que a gente trouxe depois, né, quando eu comecei a dar aula e vim agora com a comunidade, ela é um local de acolhimento, um local ali de compartilhamento de conhecimento. Eu vejo que, assim, as minhas alunas que estão ali na comunidade,
Elas trocam entre elas, elas trocam comigo. A gente está sempre se ajudando, se incentivando, tanto elas comigo, como eu com elas, e elas entre elas também, né? Então, assim, é um espaço de mulheres que querem crescer, que querem se ajudar. Então, a comunidade é isso, é uma troca, é uma comunidade mesmo. É um apoio, uma apoiando a outra Isso, ali, né? exatamente. Eu acompanho a comunidade e eu vejo elas trocando informações profissionais. Eu fiz Isso. 50 bolsas para um casamento, para necessaire. Aí a outra fala, conseguiu, como que você fez? Aí uma vai ajudando a outra, parece que vai impulsionando, né? Então, acho que a comunidade é isso, né? Você conseguir fazer com que elas cresçam. Isso. Agora, em questão do nome, o Ateliê Cultive, eu vi que tá tendo até uma revolução agora aí, ultimamente, né? Mas da onde surgiu o nome e por quê? A gente está fazendo uma mudança de identidade visual só, né? Mas o nome continua o mesmo, tudo. O Ateliê Cultive, ele surgiu lá já em 2016 como o Cultive, né? E vem do verbo cultivar mesmo, sabe? Aquela coisa de você plantar uma sementinha e você cuidar, e você regar, e você ter paciência e cuidando para você colher depois, para aquilo florescer. Então, é de cultivo mesmo. A intenção do nome, quando eu criei, foi disso, de cultivar sentimentos, de cultivar conhecimento. Aí que legal. Às vezes a gente acompanha uma página que a gente até gosta, se identifica, mas a gente não sabe o porquê daquele nome. Acho que muita gente que vai estar assistindo o podcast talvez te segue lá na sua rede ou na nossa rede e talvez não sabe o significado, né? Às vezes a pessoa acha que o nome é só um nome aleatório que eu coloquei. Tem muita coisa que a gente pode falar, né? Que às vezes passa pra gente é tão óbvio, mas para as pessoas, né? Às vezes é importante nós pontuar isso para nossos seguidores, para quem nos acompanha, né? Para eles saber realmente a raiz daquilo que a gente fez lá atrás, né? No caso você em 2016. Sim, isso mesmo. Começou, na verdade, era quando eu criei, era Cultive feito à mão. O nome não era Ateliê Cultive, era Cultive, aí embaixo tipo feito à mão. Eu mesma fiz o logo de um jeitinho bem amador, né? Mas era assim, aí depois passou para Ateliê Cultive e aí foi mudando a identidade visual ao longo do tempo, né? E agora a mudança que está tendo é só visualmente. Só visualmente, é só para a gente quer transmitir. Eu acho que a identidade que eu tinha antes não transmitia mais o que a gente está querendo transparecer hoje, sabe? Com a questão do ensino, da comunidade. Eu acho que a gente está um pouco mais madura, sabe? Uma empresa mais madura. Então, é isso que a gente quis transmitir com essa mudança. Mas a essência é a mesma e o nome continua o mesmo. Legal. Legal. Ali o ateliê, só para a gente deixar mais claro para outras pessoas verem ali, é o que ele representa para você. O que é o ateliê hoje para você? Você olha assim, tudo que você passou, você tem um ateliê, o que ele representa? Ele é uma realização. É uma realização pessoal e profissional. Então, assim, eu me sinto muito realizada. É como... Eu gosto muito de produzir, eu gosto muito de olhar e falar, olha o que eu fiz, sabe? Olha o que eu consegui fazer. E eu gosto muito de ensinar isso, de falar, de mostrar para as alunas que elas podem fazer isso, sabe? É muito legal você falar assim, eu quero uma bolsa X. Aí você vou lá e faço a bolsa X, sabe? É muito gostoso, é uma realização. E tipo, a bolsa, às vezes você não quer uma bolsa grande, ou quando vai comprar acha grande demais. Aí você fala, eu vou numa festa, eu quero uma bolsa de festa, sabe? Eu quero uma bolsa nova, porque... E na comunidade eu vejo muita gente agradecendo a forma como você ensina, né? Tipo, que achou fácil... Porque lá, talvez, entra pessoas que começou agora, né? Sim. Talvez nem costurou bolsa na vida. Verdade. E aí eu vejo muita gente falando. Essa forma de ensino, você foi melhorando? Ou, assim, desde sempre você fez essa forma de ensino? Eu acho que a didática é um ponto forte meu. Eu considero, né, analisando tudo isso, todo esse feedback, esse retorno, eu vejo que a didática é um ponto forte no meu trabalho. E, assim, eu acho que isso se deve pela minha formação, né, primeiro porque eu sou pedagoga, eu sou formada nisso, então assim, eu tenho uma técnica de didática, e também porque eu ensinei crianças, então eu acho que eu sei ali pegar pela mão, sabe, e ensinar. E eu fui, sim, com certeza melhorando. Eu acredito que desde o meu primeiro vídeo que eu fiz trazendo a educação para a costura, né, em 2018... Em 2016 eu iniciei o ateliê, em 2018 eu fiz a minha primeira aula. Por quê? Aliás, vou falar por que isso aconteceu, né? Quando eu comecei, como eu te disse, era um hobby. Aí eu fui postando. Aí só que você vendia? Vendia. Tá. Vendia. Inicialmente para minha cunhada, que comprou para dar de presente, sabe? E aí vai uma colega. Aí comecei a vender na escola, onde eu trabalhava. Aí vendia para as minhas colegas, tudo. E aí, né, então foi entrando encomenda, só que como eu ia postando bastante, foi crescendo. Meu Instagram cresceu muito rápido, de forma orgânica. E, em determinado momento, eu percebi que a maioria dos meus seguidores eram colegas de costura.
Não eram pessoas interessadas em comprar minha peça, eram colegas que se inspiravam no meu trabalho. Então, eu tinha um público maior de pessoas que comprariam aula do que comprariam produto. E aí, então, eu fiz uma lancheira, que a minha peça foi a minha primeira peça, era uma lancheira térmica, né, que hoje a gente chama ela de lancheira Cultive. Eu fiz essa lancheira lá em 2018, janeiro de 2018. E as minhas colegas, faz aula, ensina a fazer. Eu falei, será que eu consigo? E eu nunca tinha gravado um vídeo, nunca, assim. Eu fiz toda tímida, sem aparecer, só gravando, né? Só a mão. Só a mão. E fiz, e na época a gente fazia vídeo assim, a gente colocava no Facebook. As aulas eram no Facebook. Então, a gente fazia um grupo fechado. Aí, a pessoa fazia, não tinha nem Pix, né? Era transferência, a pessoa fazia a transferência lá do valor e eu colocava a pessoa no... Então, eu passava o dia inteiro fazendo isso. Aí, a pessoa comprava e eu colocava a pessoa no grupo. E aí, chegou a ter 2.000 pessoas nesse grupo. Tipo, foi uma aula, assim, que fez um sucesso muito, muito grande mesmo. Hoje ela está na comunidade também, eu tenho aula avulsa dela na Hotmart, mas isso na época era lá, tudo no Facebook, muito amador, sabe? Mas deu super certo. Deu super certo. Então, assim, desde essa primeira aula, eu acho que o meu jeito de ensinar já encantou. Mesmo muito tímida, mesmo, né, sem saber como fazer, eu acho que minha forma de ensinar já foi bem... Já conquistou as pessoas ali. Aí, depois disso, vieram outras aulas e o pessoal... A partir daí, mudou o que em questão do concurso que você ia nesse tempo aí? Nesse tempo, eu continuei ali. Eu fui para o meu concurso, fui chamada, fui como professora, e eu trabalhava só meio período. Então, eu conseguia conciliar com o ateliê, porque eu trabalhava só meio período. Só que eu fiquei 6 anos na prefeitura, né, nesse concurso. Eu não me sentia muito feliz ali com aquele trabalho. Então, eu sempre tive aquela vontadezinha de largar e ficar só com o ateliê, sabe? Era uma vontadezinha que eu tinha. Só que não tinha coragem, porque todo mundo sabe que um concurso, as pessoas pensam, nossa, não vai largar um concurso, né? É um cargo muito, né, com estabilidade e tudo. Então, foi uma decisão difícil que eu tomei, mas que depois, não sei em que momento a gente vai falar sobre isso, mas eu larguei. Deu certo. Que legal. E tá feliz? Hoje, super feliz. Acho que é o que mais importa, né? Não foi tão simples assim, né? Tiveram várias reviravoltas aí, mas hoje deu tudo certo. Legal. E hoje, vamos falar aqui um pouquinho para a gente divulgar um pouquinho mais para que outras pessoas também conheçam ali o seu trabalho. Uhum. O que você ensina ali na comunidade? Divulga aí o seu @, seu Instagram, para que outras pessoas possam te acompanhar. Bom, a comunidade é de costura criativa, né? Eu ensino a confeccionar bolsas, tanto em tecido como em sintético, porque... Anteriormente, eu fazia mais em tecido. Depois que eu voltei esse ano, eu já voltei fazendo mais sintético. E eu não consigo abandonar. Eu gosto de fazer as duas coisas. Um pouquinho dos dois. Eu tenho alunas que fazem tecido, eu tenho alunas que fazem sintético. Então, eu não abandono. Eu fico ali entre os dois. Eu fico tentando sempre trazer para elas técnicas para que elas vejam... Por exemplo, ela vê uma aula de bolsa no sintético. Como que ela faz para transformar essa bolsa em tecido, sabe? Então, porque tem pequenas técnicas, algumas diferenças entre, né, as técnicas, mas dá para fazer. E é isso, a comunidade é isso. Então, a cada mês eu lanço 2 aulas novas. Então, quem entra na comunidade tem acesso a todas as aulas mais antigas, né, que eu já tinha, as aulas que a gente fez desde o início desse ano. E ainda vai ter 2 aulas novas todo mês. Então, todo dia 1º e todo dia 15 eu lanço uma aula nova. E o mais legal também é que as alunas elas participam da escolha da peça que eu vou ensinar. Que legal. Porque, assim, a primeira peça do mês, eu faço uma escolha minha. Que aí eu vou pensar ali no que vai ser adequado e legal. Por exemplo, já ensinei mochila mês passado, então esse mês eu vou ensinar uma bolsa diferente. Então, é uma escolha minha. A segunda peça, a gente pega... As meninas mandam no grupo da comunidade sugestões de bolsas que elas gostariam de aprender, que elas pegam no Pinterest, bolsas, né, de indústria, né? Que elas gostariam de aprender, elas mandam essas sugestões lá no grupo. Aí, no final do mês, eu pego seleciono algumas sugestões e a gente faz uma enquete. E aí, elas votam. E aí, a peça mais votada eu ensino na segunda quinzena do mês seguinte. Que legal. Uma inspiração, né? Não exatamente, porque eu adapto aquela peça que elas mandam para as máquinas que a gente tem, que a gente consegue usar, para fazer... todas consigam fazer, isso. Né? E aí entra também a parte da artista. Isso, que é onde eu mais me sinto realizada, que é desenhar, que é o criar a modelagem. Que é a parte que eu mais gosto. E qual que é o Instagram, para quem estiver acompanhando aqui, o Instagram da Ana Instagram Rivera, do Ateliê Cultive? É @Ateliê Cultive. Então, entra lá, me acompanha, porque sempre tem novidade. Legal, hein, pessoal? E você que está acompanhando agora esse podcast, também pode seguir o @MacZ Costura e Bordado, a loja de máquina mais bem avaliada do Brasil. E todos os meses aqui a gente tem um podcast com um convidado especial. Hoje, com Ana Rivera, do Ateliê Cultive, contando o que acontece por trás dos vídeos que você vê aí no Instagram. Você falou sobre
a comunidade, a parte que as pessoas votam, o tempo não fica curto? Como Você assim, pra consegue? produzir? É, porque, tipo, ela votou, você colocou lá, votou. Por exemplo, as meninas votaram esse mês, agora, no começo desse mês, ou no final do mês passado, não me lembro agora, na peça que eu vou fazer em dezembro. Então, a gente tem agora, no dia 15 de novembro, eu vou postar, a aula que eu estou preparando, né, que já está quase pronta, é a aula que elas votaram no mês retrasado. Entendi. Então, assim, a gente tem um período aí. Você coloca a votação, mas já tem uma já. Isso. E você está produzindo. Já estou produzindo uma, mas sim, o tempo é corrido, sim. Porque tem outras coisas. Né? Então, para a questão da modelagem porque não é só a modelagem, né? A gente modela, aí a gente tem que testar essa peça, aí eu tenho que, muitas das vezes eu ajusto, na primeira não fica perfeito, eu quero ajustar ali alguma coisa, aí você faz de novo, aí quando deu tudo certo, você prepara toda a peça para gravar a aula. Agora, eu tenho uma curiosidade. Beleza, você catou lá a bolsa que votaram. Uhum. E aí você vai produzir. Eu vou falar se fosse eu já colocaria a câmera, que se desse tudo certo, já estaria tudo gravado. Você faz isso também ou não? Não consigo. Não. Geralmente, o que eu faço? Essa primeira peça que eu vou fazer, é quase certo que não vai ficar perfeito. Não vai. Vai ter algum ajuste que eu vou falar. Quase 90% das vezes tem ajuste. Então, o que eu faço? Eu já faço essa peça com um material mais barato. Por exemplo, isso, inclusive, é uma dica para quem está começando e fala assim, eu não quero ficar perdendo material, porque as pessoas têm muito medo de tentar. Não estou falando de modelagem, de costura mesmo, de confecção. Aí ela fala, mas eu tentar, não sei se eu comprei o material, mas o material é caro, eu vou perder. Então, assim, tenta. Quando você vai testar, vai fazer a primeira peça, faz num material mais barato. Eu vou no Brás, tem muitas lojas que tem, tipo, saldão. E aí eu compro, às vezes, uns rolinhos de material, de sintético, por exemplo, muito mais barato, às vezes com pequenos defeitos, sabe? E aí eu uso esses. Então, geralmente, a peça piloto, ela não vai ficar num material necessariamente bonito. Mesmo que ela dê certo, ela não é a peça para ensinar. A peça que eu vou ensinar, eu escolho a dedo o material. Entendi. Por exemplo, eu coloco ali um material bem bonito, né, que vai chamar a atenção. Eu não uso preto. Muito dificilmente eu faço uma aula com material preto, porque fica difícil de enxergar a costura, sabe, os detalhes. Então, eu faço geralmente com um material mais claro. Então, não consigo fazer dessa forma. Que legal. Aí, já ficou uma dica aí para você que quer ensinar também costura criativa, que está aprendendo com a Ana. Não faça bolsa preta para ensinar para os outros. Mais claro, não é que não pode. Pode. Mas para ensinar, acho que fica fica melhor no vídeo quando é uma peça mais clara. Ou quando a linha é uma cor de contraste, né, com o material. Para a pessoa conseguir ver os detalhes. Ver o detalhe da costura. Então, é uma dica que é valiosa. Muito bom. E ali, em um determinado tempo, a gente viu que você teve uma pausa, né, no ateliê da Cutive ali. E o que te levou a tomar essa decisão dessa pausa que você teve? Sim, na verdade, não foi assim um momento exato também, não sei dizer o que aconteceu, foi um conjunto de fatores, né? Mas veio principalmente com a pandemia. Na época da pandemia, eu tinha um ateliê que eu dava aula presencial. Então, eu tinha um ateliê fora de casa, né? E eu recebia minhas alunas, era muito legal. Tenho muita vontade, inclusive, de fazer isso novamente no futuro. Que eu dava aula ali para elas e, com a pandemia, eu precisei fechar, né? Teve todo aquele momento difícil, eu fechei o ateliê. E aí, a gente montou um ateliê em casa, né? Montei o ateliê em casa. E aí, com a pandemia, eu tive muitos problemas de depressão e ansiedade. Tive problemas em relação à escola, onde eu trabalhava. Eu tinha medo de trabalhar e trazer essa doença para casa. Enfim, eram várias questões, né? E nisso, eu comecei a me tratar, procurar a terapia, tudo. E eu percebia que o trabalho da escola já não era mais o que eu queria fazer. Desde o início, não era exatamente o que eu queria, né? Como eu disse, eu queria focar na costura. Então, na terapia, eu decidi que eu tinha que sair. Eu tinha que sair do trabalho. Porque, gente, ainda mais sendo um trabalho, um concurso, ninguém ia me mandar embora. Porque a gente tem muito, assim, isso é uma questão para todo mundo pensar também. A gente pensar, se eu sair do meu trabalho, talvez eu faça, sabe? Você fica esperando acontecer alguma coisa para você tomar uma decisão. E se eu ficasse esperando alguém me mandar embora para eu fazer, não ia acontecer. Então, eu tinha que decidir. Você quer mesmo sair, fazer e trabalhar só com a costura, né? Vai. Então, eu decidi sair da prefeitura, exonerei meu cargo, só que eu não estava bem. Eu não estava bem emocionalmente, então eu não consegui dar conta da costura também. Foi um momento em que eu precisei parar com tudo mesmo. Era muita coisa para ficar mantendo. Eu estava com a cabeça, eu precisava organizar a minha vida, organizar a minha cabeça. Então eu via que o ateliê estava ali parado, eu não fazia mais nada, já não estava conseguindo produzir. Então eu decidi vender tudo. Eu vou vender tudo. Vendi tudo, eu doei muita coisa também.
E pensei, se eu precisar em algum momento voltar, eu volto depois. Eu não sou... geralmente, eu acho que a gente pode recomeçar mesmo as coisas em qualquer momento, né? E foi isso. Então, aí era para eu ter parado só com o trabalho na escola para ficar com o ateliê, mas no fim eu acabei parando tudo. E aí eu fiquei ali um período parada. Foi quando eu busquei a tatuagem também, que aí eu falei, vou tentar outras coisas, sabe? Para ver o que eu queria, ver o que eu queria fazer da minha vida. Para você se reconectar consigo mesmo, isso, né? Você dá uma pausa, para você dar um tempo mesmo, parar e pensar, respirar. E aí depois eu voltei no ano passado, só que em janeiro do ano passado, 2024, só que eu não voltei com costura de bolsas. Eu falei, eu estava muito parada, estava sem fazer nada. Eu tinha melhorado minha cabeça, mas eu não estava mais trabalhando, não fazia nada. Aí eu falei, vou fazer um curso de costura de roupa. Aí eu fui fazer um tecnólogo, um curso técnico de modelagem do vestuário no Senac. Aí eu fiz, foi um curso muito legal, foi muito incrível, um curso longo de 1 ano. E aí nisso eu voltei a costurar, só que na roupa, que foi quando eu conheci a Maquizê. Opa! Foi, porque aí o que acontece? Eu precisei de uma máquina nova. Eu tinha comprado já uma reta. Você tinha uma doméstica. Não, eu tinha comprado uma reta e uma overlock usadas. Meu marido que comprou, até ele encontrou alguém vendendo e ele comprou e a gente arriscou, né? Compramos, deu certo. Só que eu precisava de uma galoneira. Porque eu estava ali. Você estava fazendo confecção de roupa, né? Isso. Não estava ainda confeccionando muito, eu era uma estudante. Só que eu sempre fui assim, apareceu uma oportunidade, eu estou agarrando. Aí apareceu alguém querendo fazer peças pilotos de malha, né? Falei, bom, eu preciso de uma galoneira, porque eu tenho... Né? Vai dar para fazer a peça. Aí eu fui lá e comprei uma galoneira. Aí falei pro meu marido, olha, vamos comprar uma galoneira e tal. E ele que encontrou a Maquizê. Aí ele encontrou a Maquizê no Google. No Google. Aí. Isso. Aí ele viu a avaliação. Entrou em contato, foi muito bem atendido. Ele foi muito bem atendido, encontrou. E aí comprou. Ele mesmo fechou tudo lá, comprou. E aí o que me surpreendeu muito foi que quando eu recebi a máquina, gente, eu fui muito bem atendida. De verdade, assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu já tinha comprado muitas máquinas na vida, gente. Eu nunca recebi esse atendimento. Sabe, eu não sabia usar a galoneira. Eu já tinha usado no meu curso, mas eu não sabia nem passar linha, não sabia nada. E os meninos vieram, né? Quem era o Will e o Jonas. E o John, né? E aí eles foram lá e me ensinaram tudo, com a maior paciência do mundo. Levaram a máquina, montaram tudo, mostrou como é que funciona. Se você quiser fazer isso, é assim. Se você quiser fazer isso, é assim. Sabe? É um atendimento que eu não tinha tido até então. E aí falei, com certeza, quando eu comprar outra máquina, é nessa loja que eu vou comprar. E aí fiquei com isso na cabeça e tudo bem. Aí passou, em pouco tempo depois eu vendi a galoneira. Porque aí eu falei, percebi que usei um pouquinho só e comecei a me interessar em voltar para as bolsas. Porque eu aprendi a costurar roupa. E vi que bolsa é mais legal. A sua paixão estava ali. Vou voltar porque eu gosto. Eu fiz meu curso, concluí meu curso, fiz tudo lá. E depois depois que concluí, falei, vou voltar a costurar bolsas. Então, a galoneira também já não fazia sentido, né? Tinha vendido ela. E voltei. Voltou. Essa questão que você falou da depressão, qual é o ponto de atenção que as pessoas que estão assistindo têm que ter para se olhar? Para saber que precisa prestar atenção. Porque talvez se você tivesse tido essa dica que você vai dar agora, talvez você não teria passado por isso da forma que passou. Talvez seria mais leve, porque talvez você teria uma instrução, parece que está acontecendo isso, ou você está sentindo isso. Eu acho que para cada pessoa é diferente, né? Eu não imagino, não sei se é igual para todo mundo, mas o que eu percebi? Eu não tinha uma tristeza absoluta, nada disso, eu não ficava, mas eu tinha dificuldade para fazer as coisas, falta de interesse. Então, eu não queria mais trabalhar, eu não tinha mais interesse no ateliê, nas coisas que eu sempre amei fazer, de repente eu não via mais sentido. Aí você fala, não vou ficar aqui só na minha cama, vou ficar aqui. Sabe, assim, não é... Eu estou falando isso porque muitas pessoas pensam que a depressão você só percebe porque você fica muito triste, ou você, né, tem vontade de não estar mais aqui. Não aconteceu isso comigo. Eu estava normal, aparentemente. Para mim, eu estava bem. Eu estava tudo bem dentro da minha casa, só que eu não tinha mais interesse em fazer nada. Então, eu não tinha mais interesse em trabalhar, eu não tinha mais interesse em costurar. Então, eu acho que isso é um ponto de atenção. Tanto que hoje, se eu percebo que eu estou diferente, eu já sei, sabe? Eu já falo, não, eu preciso procurar meu médico, eu preciso procurar. Se você percebe que você está com... falta de interesse é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Então, é um ponto de atenção, né? Eu acho. Não sei se você viu, a Maquizê tem uma parceria com a psicoterapeuta Thaís Garófalo, tá?
Para você também que costura, vai lá na página do @maxz Costura e Bordado. Lá tem os vídeos da psicanalista. Muito legal. Tá? Que ela dá dica, assim, de como você levar mais leve esse mundo da costura. Tá? Sim. E em breve também ela vai estar aqui. Hein? Vai estar aqui no podcast, aqui, porque é muito importante esse tema. Não só para o mundo da costura, mas em todas as profissões. Até porque muitas vezes você fica no automático, né? E você não para, tipo, para olhar para você mesmo e falar, não, calma, deixa eu analisar, achei com mais calma. Porque senão você vai no automático ali e vai correndo, né? Isso mesmo, é importante. E tem que ser leve, é isso mesmo. É como você transformar isso numa coisa leve. Não é para ser ruim, não é para ser difícil, né? Por mais que seja trabalhoso. Porque, não é... Né? A gente tem que se dedicar, tem que trabalhar muito. Não conquista nada sem dedicação, não vai ter. Mas as pessoas confundem, né? Isso. Tipo, não precisa ser chato, ruim. Pode sim. ser leve, porém trabalhoso, né? E a partir do momento que você deu uma dica importante, você gosta, que nem eu gosto do que eu faço. A partir do momento que eu acordo e falo... Aí um dia tudo bem que nós... Sim. Mas aí você vê lá 2, 3, um mês, e você tá ali desanimado com aquilo que... Você começa a perder o interesse. Você fala, não é mais legal. Era tão legal e de repente... Sim. Não é mais legal. Sabe? Eu acho que isso é importante. A dica foi ótima, porque eu acho que em qualquer profissão, indiferente se for costura, qualquer outra profissão, a pessoa passa por isso. Passa. É muito comum. A gente tem que tomar cuidado, sabe? Cuidado da saúde mental é muito importante. E nessa fase, depois que você passou por tudo isso, o que você descobriu, né, ali de você durante essa pausa? Que você acha que foi uma descoberta que... Bom, eu descobri que eu sou forte. E que eu posso recomeçar tudo a qualquer momento. Eu acho que todo mundo deveria ter essa consciência de que você pode mudar de profissão a hora que você quiser, você pode, sim, recomeçar alguma coisa, sabe? Então, eu acho que isso foi um ponto de... Assim, eu percebi que eu posso recomeçar quantas vezes for necessário. Não é um ponto final, né? Não é um ponto final. Você pode parar, você pode repensar, e você pode retornar e tudo dá certo. Eu retornei muito mais forte. Muito mais... Vou fazer uma pergunta que nem está no nosso script. Né? De você, assim, dessa parte de depressão, talvez você não se sinta à vontade ainda de falar. Sim, ou nunca teve também a oportunidade de alguém perguntar, igual a gente está perguntando aqui. Né? Mas é difícil ainda, porque às vezes a pessoa tem, né? Passa por isso e ainda é difícil falar. E às vezes falar, você acaba ajudando outra pessoa. Tá? Você fala se é difícil questão falar sobre... da parte que você teve a depressão... Não, eu acho até curioso, porque a gente não percebe... Quando eu paro para analisar, eu só percebo que eu passei por tudo isso agora. Quando você está passando pela situação, você não percebe que você está passando, sabe? Quando eu parei para analisar, mesmo que eu conversando com o meu médico, com o meu psiquiatra, que você começa a falar, nossa, eu passei por tudo. Aí você fala, caramba, quanta coisa eu passei, sabe? Mas não é difícil de falar, só é difícil de você contextualizar. Por exemplo, eu estou aqui contando para vocês, mas eu não consigo falar do tempo certo de que cada coisa aconteceu, porque... Sim. Né? É inconsciente, difícil. né? Isso, é inconsciente. E se fosse para resumir em uma palavra, esse período que você... Uma palavra. Esse período de pausa até o recomeço. Necessário. Foi necessário, sabe? Eu acho que é a palavra. Eu precisei dessa pausa. Talvez daria alguma coisa errada se você continuasse insistindo. Não sei. Porque a gente acha também que, tipo, só porque desanimou na parte que você falou que não estava desanimada para fazer tudo. Sim. E talvez você desanimou, mas realmente talvez é o corpo falando, olha para você, porque você está muito dedicado ali para aquilo e está esquecendo de você. Com certeza. E aí você acaba se olhando mais, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa parar e se olhar. Tomar cuidado, sabe? Cuidado da sua saúde mental mesmo. Você vê que você não está bem, você precisa parar e procurar ajuda. Porque isso também é uma coisa que desde o início eu fiz. Eu comecei a perceber, eu já fui procurar uma terapia, eu já fui procurar um psiquiatra. Eu acho que é importante. Tem muita gente que tem preconceito ainda, né? De achar, não, eu não tenho problemas, eu não sou louco, né? Eu não sou louco, não, a gente precisa de ajuda e foi fundamental para mim. Legal. Obrigado pelas informações aí, que isso daí vai ser valioso para os nossos seguidores. É muito bom. Inclusive, essa parte que foi mais vulnerável ali para você falar sobre isso, você acha que isso trouxe ali para outras pessoas ali uma inspiração para poder conseguir também, tipo, olhar para si mesmo? Eu acredito que sim. Eu espero que a minha experiência ajude. Eu tenho percebido também que isso acontece com muita gente, né? Eu tenho visto alunas ou seguidoras que falam assim, eu também parei e eu estou voltando agora. Eu achava que era uma coisa que estava acontecendo só comigo. A gente tem uma sensação de que só acontece com você, mas hoje eu vejo que é comum, muita gente passa por isso, por essas questões, por o parar, o recomeçar, ou escolher outro rumo também. Então, é comum, e eu espero que a minha experiência ajude, porque para mim tem sido positivo.
Com certeza, é muito bom e vai inspirar muitas pessoas. Então, você que acompanha, é bom você sempre olhar para você mesmo, você dar essa pausa, respirar e seguir em frente. Foi como a gente falou, nunca é um ponto final, né? Então, nunca desista dos seus sonhos e siga sempre em frente. Isso aí. Agora vou mudar, agora vou cutucar aqui para dar hype na internet. Não tá no script também? Me conta, primeiro, você falou que na época que você começou, não tinha muitas pessoas... YouTube, que fazia ensinando esse tipo de trabalho com bolsas. Sim. Teve alguém que você se inspirou, que você lembra? E como que é hoje para você? Você acha que hoje tem muitas pessoas ensinando? O que é isso para você? Bom, no começo, não é que não tinha sim, só que era um número muito menor do que a gente vê hoje, né? Eu lembro da minha primeira professora, que foi, inclusive, a primeira peça que eu tenho lá no meu Instagram, que foi um porta-celular, é uma carteirinha porta-celular, eu aprendi a fazer com a Fernanda, do Baifê Atelier. Ela é uma artesã muito fofa, muito... Assim, faz tempo que eu não vejo, eu acho que ela ficou um tempo até... Eu acredito que ela tenha ficado... Eu não sei, porque como eu fiquei fora também, eu também voltei e não sei, né? Mas ela é uma professora muito legal, o jeitinho dela ensinar, sabe? O jeito dela... Ela foi muito importante para mim, eu aprendi muita coisa com ela. Eu lembro da Karina Uzeda, que também é uma professora incrível. Ela também, na época, ela já vendia projetos. E também tinha algumas aulas no YouTube. Ainda é uma professora, né, que está aí na internet. Bom, eu não vou lembrar, né, de todas, mas essas são duas que eu me lembro agora. Você chegou a comprar algum curso assim? Comprei, eu tive acho que uns 2 ou 3 cursos da Karina Uzeda. A Fê, eu acho que ela era mais aulas gratuitas no YouTube. Mas eu comprava sim, comprei projetos, comprei de algumas outras projetos que eu não me lembro o nome, que eu já não sei se ainda estão aí, né? Agora, sobre a questão de ter muito, né? O mercado estar bem... eu acho que é bom, eu acho legal. Porque a gente vê que a gente pode se identificar com alguém, né? Então, você vê diferentes pessoas ensinando de diferentes formas. Então, eu acho legal. Eu acho que as alunas podem se identificar mais com o outro. Então, eu acho positivo. É lógico que aumenta muito a concorrência. Sim. Né? A gente aumenta, principalmente para mim. Por exemplo, eu voltei... Gente, nesse período que eu parei... Quando eu parei, eu vendia aulas avulsas. Eu só tinha aulas avulsas. Eu não conhecia essa coisa de comunidade. Não, pelo menos não era comum, eu não via, né? E aí, quando eu voltei para a costura, todo mundo tinha comunidade. Aí, por isso que eu falei, eu vou fazer uma também. Vamos supor, na época, todo mundo já tinha e você tinha 0. Eu só vendia minhas aulas. Só vendia as aulas, mas assim, Isso. Na comunidade não tinha nenhum membro, né? Não tinha, exato. E aí eu pensei, eu retornei com a Vanessa, né? Minha assessora de marketing maravilhosa, Vanessa. E ela me deu essa orientação. Ela falou, vamos fazer uma comunidade? E aí a gente foi pesquisando sobre isso. E foi excelente, maravilhoso. Mas assim, no meio de um monte, eu ressurgi aí. Então eu sou pequena agora nessa realidade. A gente vê muita gente gente mesmo com comunidades, né, de costura criativa. Você falou que comprou o curso. Uhum. Eu também compro um monte de curso. Né? Direto, né? As pessoas, muitas pessoas acreditam que dá para fazer sem o curso. Eu acredito também, tá? Mas para você ter a dedicação de quem está ensinando, eu acho que só pagando. Na minha opinião, é isso. Eu acho que eu vejo muito a comunidade. Você posta muito fora da comunidade, sim, mas eu vejo na comunidade a dedicação que você tem. Tá? É muito diferente. Então, até mesmo falando da diferença entre uma aula avulsa, mesmo paga, né, e a comunidade. Porque todas as minhas aulas avulsas, elas estão dentro da comunidade também. Qual é a diferença? A aluna que está na comunidade, ela participa, por isso que chama comunidade, porque ela participa de um grupo, né, que a gente troca, aquele grupo que a gente estava falando no WhatsApp, né, onde a gente troca experiência, onde elas participam da escolha das peças, onde elas podem tirar qualquer dúvida comigo a qualquer momento. E, para mim, a comunidade é importante porque eu tenho esse feedback, esse retorno, eu consigo ver o que elas querem, o que elas estão gostando, né, a gente troca o tempo inteiro. Olha, eu acho que elas nem imaginam, mas toda vez que eu estou fazendo uma peça, eu penso assim, se eu fizer essa peça aqui, aquela aluna tal, ela vai amar essa peça aqui. Aí eu estou fazendo outra, aquela outra aluna tal, ela gosta de bolsa maior. Então, acho que eu vou fazer essa bolsa maior. Sabe, a gente pensa na aluna, você pensa em cada um. Então, essa é a essência da comunidade, sabe? Elas participam. Infelizmente, tem muitas alunas que entram na Hotmart, que a comunidade é um clube de assinatura, sim, né? Sim. A pessoa entra na
comunidade, ela faz ali o pagamento mensal, acessa as aulas, porém ela não entra no grupo. E a essência da comunidade é o grupo no WhatsApp, que é onde a gente troca. É a participação, é você estar perto. Tem gente que não gosta de participar, né, de comunidade. Mas assim. você falou um ponto importante que talvez, não sei se você divulga isso. Você falou exatamente como que é a comunidade, né? Sim. Então a comunidade é o quê? Comprou um curso avulso. Ela teve uma dificuldade. Se ela não falar com ninguém, ela não vai conseguir fazer. Não, ela até pode tirar uma dúvida comigo lá no Instagram e falar assim, olha, não entendi tal coisa, mas não é a mesma coisa. Sim. Sem dúvida não é a mesma coisa. Até o retorno também. Sim, agora na comunidade é como se ela estivesse ali numa sala de aula, sabe? E trocando com as colegas, trocando comigo. É outra coisa, é muito diferente mesmo. E eu consigo ter uma dimensão, assim, também, de como que tá, sabe? Eu gosto demais. A comunidade ela é uma realização para mim. Eu gosto demais dessa troca com elas. Legal. Legal, Eu vou continuar falando fora do roteiro, tá? Vamos conversar. A gente se falou, eu e você, a primeira vez foi na feira, na Mega Artesanal, né? Foi. E pro ano que vem, como vai ser? A Maquizê já tá fechado lá. Eu já tô pronta, tô com as malas prontas para o ano que vem. Eu quero, com certeza, estar lá ensinando. Tenho vários planos já tô até pensando no que a gente pode fazer para mostrar para as alunas, para as pessoas, para os seguidores, né, para quem estiver lá. Na Então, feira, né? tenho milhões de ideias. A Mega Artesanal é o momento que todo artesão espera, né? Que legal. Tá Espera o esperando ano por todo isso. só pra ir lá. É o momento. E a Maquizê, ela vem crescendo muito. A gente já fez a Mega Artesanal algumas vezes. Agora, pro ano que vem, a gente deu um pontapé muito grande, tá? A gente vai estar com um stand lá de mais de 40 metros, tá? É um stand grande, tá? E a gente vai ter aula ao vivo, vai ter Ana lá isso aí. ensinando vocês. Então, assim, aqui nós estamos ainda em 2025, a feira é em 2026, em julho. Mas a gente já está planejando tudo para lá. tudo preparado, Inclusive, pensando lá. essa parceria com a Ana aqui, para ela gerar ainda mais valor para a Maquizê e também para o Ateliê Cultive, né? É um meio de divulgação lá. Sim, com Então, certeza. eu tenho certeza que vai ser sucesso lá Eu também. gostaria de falar como que a gente começou essa parceria, porque a parceria Eu começou... já ia até perguntar, já. Falei, então. Porque, tudo bem, eu comprei a máquina com a Maquizê, gostei, adorei e ficou por isso. Aí, na Mega Artesanal, eu não sabia que vocês estariam lá, eu estava lá passeando na Mega Artesanal, eu fui dar aula em outros estandes também, e aí eu passei e vi o estande da Maquizê. Eu falei, nossa, eu comprei minha máquina. Eu estava com a Vanessa, eu falei, eu comprei minha máquina lá, o atendimento foi muito bom, eu quero ir lá conversar com eles. E aí, na hora que eu cheguei na porta lá da Maquizê, o John, que estava lá na frente, que foi ele que foi na minha casa, tal, me ensinou a usar a máquina. Aí eu falei com ele, eu lembro, você foi na minha casa. Ele aí você lembra. mandou. Você me levou a máquina e tal. Aí ele, lembra. Aí eu falei, olha, eu gosto tanto da loja, né, da Maquizê, e agora, como eu estou com a minha comunidade, tudo, eu gostaria de fazer uma parceria, de conversar sobre isso. E aí ele me apresentou você e a gente falou sobre isso. Ou seja, por que eu me interessei tanto? Porque eu sei da qualidade. Eu sempre falo para minhas alunas que eu prezo muito pelo atendimento, pela qualidade de atendimento. Então, assim, eu vou priorizar atendimento, pós-venda, sabe? O jeito que eu sou atendida ali. Eu não vou ficar procurando pelo menor preço, que depois eu não vou ter uma assistência, que a pessoa não vai me dar, não vai nem me falar. É um erro quando se fala em parceria, né? As pessoas entendem como parceria, eu vou ter desconto. Eu vou pagar mais barato. Pessoal, parceria não é pagar mais barato. Parceria, às vezes, é você saber que está comprando de um lugar confiável. Isso. Eu indicar a Ana para você fazer um curso de bolsa é porque eu confio que ela vai te ensinar e que você vai aprender. Não porque é o curso mais barato. Não porque é o curso mais barato. Exato. Então, é a mesma coisa da parte dela. Ela foi até o nosso stand porque ela tinha sido atendida por a gente. Exato. Ela gostou do atendimento. Não porque a gente era o mais barato. Porque se fosse pelo mais barato, não ia comprar com a gente. Exato, é isso. Então, é isso. Eu acho que... Eu gosto de indicar para as minhas alunas alguém que eu tenho certeza que vai ser confiável. Confiável. É uma loja segura, sabe? Então, é isso que é importante. É importante eu entregar ali para elas... ou seja, elas são minhas alunas, a gente está falando ali de uma comunidade, eu preciso dar todo tipo de orientação para elas, até sobre máquina. Então, se eu vou falar sobre máquina, onde que eu posso comprar? Vai comprar nesse lugar, que esse lugar é confiável. Eu gosto desse tipo de indicação, não por preço. E pelo que eu vi antes, você não divulgava porque não se sentia confortável em divulgar, apesar de você conhecer vários lugares. Sim, né? Exato. Assim, por exemplo, eu não tenho, no momento, eu não tenho ainda outros parceiros. Eu já tive, mas não deu muito certo por questão justamente disso, porque eu gosto de loja que eu posso indicar com segurança, que não vai dar uma mancada com a minha aluna, entendeu? Então, isso é o que eu prezo. E eu até indico lojas que não são parceiras. Por exemplo, eu vou no Brás e aí eu comprei um material que eu usei na minha aula. Minha aluna, ela quer saber daquele material. Eu falo, olha, eu comprei na loja tal. Não é minha parceira, eu falo por sinceridade.
Sim. Né? Então, se eu tenho um parceiro, ele tem que ser um ponta firme. Isso é... E é Aí, isso. já deixou a dica aí, ó. Você que trabalha com sintética, aí a loja de sintético, de aviamento, a Ana já está disponível para fazer uma parceria com você. Sendo ponta firme, Não sendo é? legal com as minhas alunas, é isso. É isso aí. Isso traz para você, que você quer garantir a sua máquina, você tá precisando aí fazer um upgrade. A MaxZ é o lugar ideal. E eu vou estar aqui, ó, para poder te atender. Vocês podem me procurar. Eu sempre estou lá na MaxZ, faço vídeo, apresento junto com o Renato. Então, procurem um lugar realmente de confiança, que vocês se sintam bem, né? Sintam confortável de falar com a pessoa, que é aquilo que eles estão te transparecendo mesmo. Que o importante é isso, é você fazer a sua conquista e se sentir bem, se sentir satisfeito com aquilo que você está realizando, porque é a sua realização. A MaxZ, ela vem num trabalho crescente em questão de atendimento. Há anos a gente priorizou o atendimento. Então, hoje a gente está colhendo esse fruto de pessoas que pesquisam a gente no Google, tá? Como foi a questão do seu marido, né? Que ele pesquisou e achou a gente no Google na primeira compra. Foi. Então, é isso que acontece. Porque a pessoa está pesquisando, não é qualquer loja para comprar. É uma loja de confiança, que seja bem avaliada. Se você for lá no Google e olhar uma loja que está cheia de reclamação, se você comprar e der ruim, é porque você escolheu mal, pô. Não é porque a loja é ruim, não. Você pesquisou. Hoje a internet é muito fácil. Você liga o celular, você está pesquisando uma máquina ou um curso de bolsa. Você está pesquisando, você vai lá no Google e digita e tem muita reclamação, é só você não comprar que você já evita um problema. É verdade. Tá? Então a mesma coisa acontece com máquina, com curso, com tudo. Você vai ter acesso muito fácil a isso. E a MaxZ hoje cresceu muito. Mais de 2.100 avaliações no Google, positivas, nota máxima, 5 estrelas. Nenhuma reclamação no Reclame Aqui, tá? Então, assim... não tem como reclamar mesmo, porque Então, vocês fazem... é muito difícil uma loja se comprometer e dar a cara a tapa assim, de falar na internet, porque a gente vender a nível Brasil e não ter reclamação Sim. é muito difícil. Eu acho que eu não conheço nenhuma loja que está à disposição de vender a nível Brasil e dar o suporte que a gente dá, do jeito que a gente dá para não ter nenhuma reclamação. Eu não conheço outra. Por isso que eu indico de olhos fechados. Isso aí. A gente até fala, né? Mesmo você sendo de outro estado, a gente tem suporte, tem assistência. Então, assim, até por videochamada, né? Até videochamada a gente faz. O Renato muitas vezes já fez até manutenção por chamada de vídeo. Isso é muito incrível. Eu vejo muito isso. Pessoas que comentam, por exemplo, quando eu fiz as postagens das máquinas novas que eu comprei, né, com vocês, a pessoa fala assim, eu comprei, mas eu não sei usar. A minha não costura direito, sabe? Às vezes é só agulha. Aí eu falo, bom, primeiro que a pessoa que vendeu já deveria ter dado essa assistência. Sim. Mas eu indico muito também para eles entrarem em contato com vocês. Eu falo, olha, a MaxZ, mesmo que você não tenha comprado com eles dão essa assistência. Então, entre em contato. Eu falo, já passei... Até no TikTok esses dias. Teve uma aluna sua, Débora. Sim. Ela entrou, estava com defeito na máquina. Foi. Então, assim, teve esse caso, que ela não comprou com a gente, mas ela estava com problema na máquina. Isso. Tem casos de pessoas do Rio de Janeiro que entrou em contato comigo e falou, Renato, eu vi um vídeo seu que tal máquina tinha garantia de 5 anos. Eu falei, é só a sua loja que dá? Eu falei, não, é o fabricante. Ele falou, pô, mas o cara nem falou pra mim. E a minha máquina tá com problema. Olha só. Faz 2 anos que eu comprei. Eu falei, cara, você vai ter que pegar a nota fiscal e fazer isso. Ele foi lá no Google e avaliou. Eu nem comprei a máquina com ele e ele me ajudou. Agora eu já solucionei. Faz toda a diferença. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tá disposto a servir mesmo para prestar um bom atendimento, né? Eu acho que é isso. É muito importante. É uma garantia de que você vai manter o cliente. Por exemplo, com certeza tanto que eu voltei a comprar, né? Fui procurar vocês novamente. Você vai manter o seu cliente e a indicação. Ele vai te indicar para outra pessoa, sabe? Mesmo no boca a boca ali, sabe? Acho que a mesma coisa acontece na comunidade. Porque sim, também. A pessoa tá lá costurando a bolsa e a vizinha viu... Também. E ela tá costurando uma bolsa bonita agora. Onde você aprendeu? Também, é verdade. Aprendi na internet. Com quem? Com a Ana. A indicação é sempre então, muito importante. Acaba que ela começa a te seguir. Ela não compra o curso de imediato, mas ela começa a te seguir. Sim. E aí ela vai vendo, vai falar, pô, minha amiga tá fazendo as bolsas da hora. E tem mesmo, viu? Tem muita amiga que entra, sabe? Sim. Alguma colega que entra na comunidade porque a colega trouxe. É bem legal. E também a colega, ela não tá ali para ensinar, né? Ela tá para fazer. Sim. Então a outra entra para aprender também. Acho muito legal. Isso mesmo. Sim. E ali, de que maneira você acha que a MaxZ pode ajudar as alunas do Ateliê Cultive ali? Bom, fornecendo esse serviço de confiança, né? Com certeza, o fato da MaxZ estar ali
no meu grupo, por exemplo, eu sinto muita segurança em indicar. Eu sei que se elas comprarem uma máquina com a MaxZ vai ser bem atendida, vai ter essa garantia. E também o Renato, lá dentro do grupo, ele dá muito essa assistência. Às vezes a aluna pergunta, alguma coisa já aconteceu, né? No grupo da aluna perguntar como que regula alguma coisa na máquina, e aí ele vai lá e explica. Então, isso é um plus, né? É uma coisa a mais. Comunidade ainda. Plus. Plus. Tem que cobrar mais caro, hein? Muito bom. Legal. E uma coisa também que eu acho que é legal falar é sobre as máquinas, que assim, às vezes a gente sabe que máquina de costura é um investimento alto. Sim. Só que ele, às vezes, às vezes a pessoa não investe não por falta de investimento, mas por falta de coragem mesmo. Sim. Às vezes ela fala assim, eu até posso comprar uma máquina, mas será que vai ser bom? E assim, gente, vai mudar tudo. Às vezes você tem uma doméstica, eu sou a favor de você trabalhar com o que você tem. O que você tem no momento, você tem, é o que você pode ter, então você vai trabalhar com o que você tem. Dá para fazer muita coisa também com a doméstica. Assim como aí você passa para uma reta simples, dá para fazer muita coisa com a reta simples, quase tudo. Porque eu já Mas aí você, de repente, começa a sentir uma necessidade de ter uma máquina um pouquinho mais forte, principalmente para quem trabalha com sintético. Aí você muda ali para um transporte duplo, gente, vai mudar totalmente a sua realidade. Muito. O seu trabalho vai melhorar muito, seu acabamento vai melhorar, tudo vai melhorar. Então, não tenha medo de dar esse passo. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar para elas. Eu sempre dou essa dica, sabe? Não tenha medo de ir para o próximo passo. Isso é importante. Tem muita gente que quer começar e, vamos supor, vê lá costurando bolsa. Aí a pessoa, ela não entende muito, vamos supor. E ela vai pesquisar um transporte duplo novo ou uma máquina de braço. Aí 5, 6, 7, 8 mil reais. Ela acha caro porque eu não sei nem fazer, como é que eu vou investir? Sim. Mas ela pode começar com uma reta. Pode, com certeza. Eu não recomendo, por exemplo, que a aluna que nunca costurou. Aí ela fala assim, olha, eu vou começar a costurar bolsa. Eu compro uma doméstica nova ou uma reta. Se você tem espaço e condição de investir numa reta, investe numa reta. Porque a doméstica ela vai ser útil até determinado momento. Vai chegar uma hora que você vai sentir a necessidade de... Você até consegue produzir, mas você produz com muito mais dificuldade. Sim. E o acabamento não fica tão bonito. Então, se você pode você tem espaço na sua casa, você tem condições, já investe numa reta. Uma reta simples já é... Industrial, já Às vezes a pessoa pensa que é caro, mas iniciar... Às vezes é parecido o valor. Sim. Você começa como usada. Isso, com certeza. Hoje a pessoa pode começar numa reta industrial pagando R$1.000. Isso, e eu sempre falo isso também, que uma reta dá para você comprar usada, desde que você compre numa loja de confiança, que vai te entregar ela reguladinha, né? Passou pelo técnico ali, porque ela é uma máquina resistente, né? Uma máquina que você consegue usar ela por um tempo, você não vai ter problema. Pelo menos eu já comprei várias máquinas industriais usadas e deu certo. Deu certo. Né? Estando regulada, às vezes a gente chama um técnico ali e deu certo. Então, compra, por exemplo, você dá uma garantia, não dá? Para quem está ouvindo agora aí, vou fazer a propaganda agora. Agora vem. A MaxZ, ela dá 12 meses de garantia em máquina usada. Nossa! É um ano de garantia em máquina usada, tá? Então, a maioria dos fornecedores de máquina nova dá 1 ano de garantia na máquina nova. Sim. O fornecedor, não estou falando nem a MaxZ, né? E a MaxZ, ela dá 1 ano de garantia na máquina usada. Então, você que está pesquisando, quer comprar uma máquina para iniciar, gastando um pouco, pode chamar a MaxZ, chama no WhatsApp, que está na descrição aqui do podcast, tá? Nossa, isso aí, perfeito. Entrando até na linha que ela comentou sobre a reta, né? A reta industrial. O bom é que a reta, quando você olha para a reta, você passa, ela vai costurar. Vou costurar moletom, ela vai costurar. Vai. Então, é diferente de uma doméstica, quando você olha e fala, então, será que ela vai passar esse jeans? Você até costura, mas é aquilo, você tem uma dificuldade. Então, é justamente, se você puder investir já numa máquina industrial, ali você já vai ter uma margem para você trabalhar com uma infinidade de materiais. Então, vale muito a pena. Com certeza. Eu vou dar uma dica para quem quer iniciar a costurar bolsa. Tem gente que vai comprar, vou comprar uma doméstica para iniciar. Consegue iniciar. Mas se você for comprar uma doméstica, cota uma industrial usada, porque às vezes é o mesmo preço. Exato. Então, assim, vai pagar uma doméstica nova 1.500 e você compra uma usada por 1.200. O que eu acho que às vezes é um problema para a aluna é ela não ter o espaço para ter a máquina. Né? Então, porque questão de valor, você compra uma usada, né? Muito próximo, então. Tem gente que compra a máquina doméstica. A MaxZ soluciona tudo isso. Né? A gente tem mesa de 80 centímetros para máquina industrial. Sim. Isso já é... Então, a mesa tradicional ela é de 1,20 m. Sim. A gente tem uma mesa de 80 centímetros para máquina industrial. Então, a mesma questão de espaço, a gente já resolve. Já resolveu. Então, porque tem gente que compra uma doméstica... Porque tem domésticas muito legais, né? Sim, que são eletrônicas. E boas. Isso. Só que para costura bolsa, gente, não é adequada. Não é que não dá, mas ela não foi feita para costurar bolsa. E às vezes ela costura até certo ponto. Tipo assim, ela tá costurando hoje, a pessoa acha legal, tá costurando amanhã depois. Mas ela tem não sei quantos pontos decorativos, mas a gente não usa na bolsa. Você acaba não usando. Você pode, até vai
colocar algum detalhe, se você Sim. quiser. Sim. Mas não é para isso. Então, gente, não estou dizendo que não serve, mas se a sua intenção é costurar bolsas, não vai, ainda mais que elas são caras, as máquinas domésticas Sim, eletrônicas. que faz são tudo isso, é caras. caro. E aí, se você Então, for não costurar vale. a bolsa, pode ser que você tenha mais manutenção na máquina porque você está usando material Sim. mais grosso para poder passar. Então, Sabe aí quando dá que uma eu dificuldade. percebi que eu ia ter que comprar minha primeira industrial? Eu tava lá costurando minhas coisinhas na doméstica, na minha Janome. Ela é boa, tava indo, fazia carteirinha, tudo. Aí eu decidi fazer uma lancheira, que eu tinha aprendido no YouTube lá. Aí eu decidi fazer uma que tem mais camada, né? Então tinha ali o tecido, tinha o etaflon, tinha mais camadas. Aí eu comecei, gente, toda semana eu tinha que chamar o técnico, porque eu quase quebrei a máquina. Porque aí enroscava tudo, quebrava agulha, eu não sabia mexer também. Então foi ali eu percebi, ou eu volto, tá? Tipo, não dá para costurar lancheira, eu não conseguia, tá? Na minha realidade, naquela material que eu tava usando, não dava. Aí eu pensei, ou eu paro, volto a fazer só carteira, só coisa mais simples, ou eu compro uma industrial e começo, né? Sim. E tento. Aí eu tive medo, porque eu falei, será que eu vou dar conta de uma industrial? Eu não sei, nunca costurei, né? Vou costurar minha mão junto. Eu não sei, eu imaginava assim, que era muito difícil. E aí eu comprei minha primeira, eu fui numa loja que o rapaz deixou eu testar. Ele falou, você pode vir aqui e testar a máquina. Aí era uma direct drive, então ela já não era rápida daquele jeito. Dá para controlar. Isso, aí eu fui lá, levei meu material, testei na hora. Eu falei, eu quero agora. Aí a gente levou no carro. A gente pôs no carro a máquina e levamos para casa. E aí foi ali que eu percebi que tinha que mudar. Você pegou alguma de motor? Antes? Não cheguei a pegar. Eu só costurei de motor nos cursos que eu fiz, né, no Senac. Então mas já dá para ter uma noção, né? Já, só que então, como eu já tinha costurado na Direct Drive, aí depois eu consegui pegar... A de motor. De motor. Percebi que é um pouco mais difícil, mas a gente pega também o jeito. Dá Sim. também. Acho que é para a pessoa iniciar, né? É, Processo mais barato. Isso. Para saber se dá aquilo vai pra dar fazer. certo, se ela vai Isso. conseguir. Ela pode investir mais em conta no de motor. Pode, mas se ela puder, uma Direct Drive vai ser mais fácil para ela começar, mas nada que impeça ela de fazer como a de motor também. Dá Nada pra que fazer. uma loja como a Max-Z para dar todos Para resolver. E explicar como diminuir a velocidade do motor. Né? Tem isso. Tem isso também, viu? Verdade. Ali- Já resolveu. Aí, para as costureiras que estão iniciando por agora, que estão entrando nesse caminho ali, qual que você acha que é o erro mais comum que acaba acontecendo de quem está iniciando ali? Você Olha- acha que acontece bastante? E o que daria para fazer, né, para evitar esses erros? Eu acho que, eu não diria que é um erro, mas eu acho que é a falta de persistência e de paciência. Porque toda habilidade, ela exige prática. Então, mesmo que você não esteja aprendendo sozinho, você comprou um curso, você está aprendendo, você comprou o conhecimento, você estudou, só que a habilidade, ela exige prática. Então, você vai errar, você vai desfazer, Então, eu acho que tem que ter paciência. Tem persistência, paciência, não pode ter medo de errar, errou, desfaz. Ou então, eu vou perder o material, compra o material baratinho para testar, sabe? Não tenha medo, porque você tem que entender que esse material você não está perdendo quando você erra. Você não está perdendo, ele é um investimento no seu conhecimento. Sim. Você está praticando, você tem que ver isso como um investimento. O sintético tem essa, né? Que você não consegue desmanchar muitas vezes porque fica marcado. Fica, né? ele Então, fragiliza, né? Então, depende se você costurar muitas vezes, mesmo que seja ali na margem de costura, ele pode rasgar. Sim. Né? E se você costurou errado num lugar visível, vai ficar furado. não tem como. Aí tem que... Às vezes Então, para quem está começando... só se for uma tecido bolsa mais grande, fácil. cortar e fazer uma carteira. Pegar, aproveitar o Aí material. já vai lá na aula da Ana, lá, primeira aula de 2016, como fazer a carteira. Não é a minha primeira aula, é a primeira peça. A primeira Primeira peça, peça. né? Não, Então mas já é dá isso. para ir lá e fazer a carteira com o restante que sobrou. Me conta aí uma curiosidade do ramo de quem ensina, porque eu acho que você tem um acesso a outras pessoas que ensina, tipo, ou acompanha. Você acha que ficou muito apelativo essa parte de costura criativa? Olha, eu confesso que eu não tenho acompanhado muito. Tem muita gente, eu acompanho algumas. Sim, né? é muita. Muita gente. Eu vejo que tem técnicas diferentes. Então, se tem pessoas que, por exemplo, tem pessoas que ensinam você a ser rápido e objetiva. Sim. Então, a pessoa ela não vai focar em bom acabamento. Tem gente que ensina você a fazer peça fácil. Então, tem professor que fala assim, olha, não precisa nem de molde, você corta assim, assim, assim. E, assim, não é uma crítica a isso, é um jeito de trabalhar. Tem gente que gosta de trabalhar prático, fácil. Sim. Não é o meu jeito. O meu jeito eu gosto de molde perfeito, de Detalhes. detalhe, eu gosto de fazer gabarito para tudo que você vai costurar, tudo. Então, assim, a minha aluna, ela vai aprender coisas mais assim, detalhes mais, sabe? Vai ser mais trabalhoso. Então, uma pessoa que gosta de costurar bem rápido, que gosta de fazer as coisas fáceis, ela não vai gostar, talvez, muito do meu jeito de ensinar. Sim.
Tá? Então, Mas ali é bom que você também consegue pegar dicas com outras pessoas, né? E você às vezes sim, consegue implementar dentro do seu curso, trazer, né? É bom a gente acompanhar, porque a gente traz a técnica, né? As técnicas, elas fazem toda a diferença. A gente vai assimilando, vai juntando tudo que você aprende. Aí coloca do seu jeitinho. Você aprende ali, vou trazer agora pro meu jeitinho que... Mas o que eu acho, assim, sobre essa questão dos professores, né? É isso, eu acho que existem técnicas diferentes, jeitos diferentes. E aí vai ter público para todos. Sim. Vai ter gente que gosta mais dessa jeito. Não é uma competição, né? Não. Tipo, tá todo mundo ali participando, cada um aprendendo do jeito que acha mais fácil. Isso, si você também, se identifica com aquele jeito daquela professora, né? Ou com o jeito de outra. É isso. E essa parte de internet, assim, como que você lida com isso? Para publicação e ainda fazer a aula e publicar, é bastante coisa. Eu faço também na MacZ, então eu sei que é muita coisa e toma muito tempo. Sim. Tá? Bom, eu tenho a Vanessa, né, me assessorando. Ela, eu contratei ela me assessora, me ajuda a fazer toda essa parte de divulgação, do que eu tenho que postar. Ela me lembra, ela fala assim, olha, posta um vídeo hoje, posta tal coisa, sabe? Mesmo, às vezes eu tô na correria, ela fala, não, precisava fazer um vídeo sobre tal coisa. Aí eu vou lá, faço. Então, ela faz isso, ela que faz, geralmente, as publicações, as postagens que eu faço no feed. E eu tento me organizar e não me cobro muito. Por exemplo, eu decidi que eu ia fazer, desde o mês passado, mês retrasado, lá, eu decidi que eu ia fazer uma aula gratuita toda semana. Tem semana que eu não consigo. Por exemplo, eu tenho 2 semanas aí que eu tô, sabe? Mas eu tento não me cobrar tanto assim. Se não deu, não deu. Eu sei que o ideal seria, falando em relação à internet, né? Tipo, o ideal seria eu estar lá presente toda semana, mas às vezes não dá. Então, eu ainda estou... Gente, eu aprendo todo dia. Eu tento evoluir todo dia e é isso. Bom saber disso, que eu também estou nesse caminho. Acho que é uma luta diária, né? É uma luta diária, a gente aprende toda hora. Mas às vezes a gente não posta e fala, que você sabe que você devia ter postado, você sabe que você precisava, mas não adianta. E o que você acha das redes sociais da MacZ? Hoje a gente tem muito forte no Instagram, no Google e no TikTok, né? A gente tem o YouTube que ainda a gente vai voltar a trabalhar. Mas o que você acha do conteúdo que a gente publica? Porque a gente é uma loja de máquina, a gente sim coloca máquinas lá, mas dificilmente a gente está ali para vender a máquina. A gente está ali realmente para fazer um outro tipo de trabalho na internet. O que você acha? Que a gente queria uma opinião de fora para saber se a gente está indo no caminho certo. Eu acho que está indo no caminho muito certo, porque eu acho que dá para ver pelo crescimento, né, que vocês têm nas redes, e eu acho que é interessante, fica interessante acompanhar, porque você não está vendo só a máquina, você está vendo o dia a dia, como que... Por exemplo, eu tenho uma impressão pelas redes sociais que é muito gostoso trabalhar lá. Eu vejo, tipo, o pessoal, eu acho, nossa, eles devem trabalhar muito felizes lá, sabe? Parece que é gostoso, que eles estão sempre ali animados, trabalhando. Então, eu gosto, eu acho que é interessante. É importante o jeito que vocês mostram e dá para ver que é só crescimento, sabe? Muito interessante mesmo. Eu acho... É um exemplo para mim. Legal. Eu vejo ali, falo assim, eu preciso postar também. A gente tem uma constância muito boa, muito difícil manter também, né? Você difícil. Sabe como que é difícil manter. Vamos lá, vamos para o nosso encerramento, mas eu quero que você deixe um recado aí para as meninas da comunidade, do Ateliê Cultive, para o pessoal da internet, quem está assistindo a gente aqui, deixa um comentário para eles, chama eles para participar da comunidade. Bom, gente, a comunidade é um lugar muito acolhedor, muito gostoso mesmo. Eu vejo que tem muita aluna aqui, muito seguidor, né? Muita seguidora que me procura querendo saber sobre uma aula avulsa. E eu tenho lançado as últimas aulas da comunidade, algumas delas também, avulsas. Porém, eu sinto uma resistência, às vezes, da pessoa entrar na comunidade, porque todas as aulas estão lá dentro. Então, assim, vem, conhece um pouquinho, vê como que é a comunidade, como que ela funciona, até porque até este momento, né, que a gente está aqui conversando, a gente tem a opção de plano mensal. Então, assim, você pode entrar na comunidade só por um mês. Aí você vê o que você acha, se você gosta, se você se identifica, se você gosta do jeito que eu ensino, se você gosta de participar do grupo. Se você percebeu que não é para você, você cancela a sua assinatura. Então, é bem legal. A gente deixou essa opção de plano mensal justamente para as alunas, para as seguidoras poderem conhecer. Então, aproveita esse momento, vem, conhece. E é isso, gente. Eu estou aí à disposição de vocês. Podem me mandar sugestão. E é isso. Me acompanhem nas redes. Manda um beijinho, um abraço para a sua comunidade. Para minhas alunas maravilhosas. Eu espero que elas estejam assistindo. Elas vão comentar lá no meu grupo. E eu quero só ver. Se ninguém falar nada, elas não sabem... vai ter aula de Não bolsa. vai ter aula de bolsa. Elas sabem quanto elas são especiais para mim. Porque a gente tem mesmo um relacionamento, sabe, intenso. Assim, então, assim, eu gosto... Se você
é da comunidade, mas não está no grupo do WhatsApp, entra lá, porque eu gosto de ver vocês lá, eu gosto de conversar com vocês, eu fico feliz, eu penso em vocês todos os dias, eu agradeço, eu sou muito grata a todas vocês que estão comigo, principalmente quem começou ali, porque a comunidade, ela é nova, né? A gente começou em abril desse ano, e tem aluna que está ali comigo desde o primeiro dia, sabe? E eu nunca vou esquecer isso, eu acho isso muito importante, eu sou muito grata a todas elas. E é isso. Que legal. Que legal. Isso aí. Pessoal que curtiu aí também a nosso podcast, sabe que aqui a gente sempre vai trazer uma novidade para vocês, tá? Hoje a gente trouxe a história da Ana e do Ateliê Ecotive, tá? Eu estive aqui com a Kathleen, assessora de vendas. Muito obrigado, Ana, por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, eu adorei, muito legal mesmo. Que bom, foi muito bom ter você aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a gente, o @maxz Costura e Bordado ou o do Ateliê Ecotive, tá? Vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo aqui. Então, se você quiser, acessa lá e conheça um pouquinho mais sobre a gente.